O tiro desportivo é, sem nenhuma dúvida, uma das modalidades que sofre maior estigma no Brasil, principalmente pela associação direta que se faz entre armas e violência e o fato desse esporte utilizar em sua prática armas de fogo ou de pressão, mas armamento. E isso faz com que se tenha um verdadeiro preconceito em relação à modalidade e não só isso. Não bastasse esse preconceito, esse estigma, é também um esporte envolto em uma intrincada sistemática de fiscalização e regulação que impõe uma grande burocracia a todos aqueles que se dedicam à sua prática. Dentre as exigências burocráticas para a prática do tiro está a associação a uma entidade formal, um clube, uma associação de tiro. E uma das dúvidas encaminhadas ao canal por um dos nossos seguidores questiona justamente a legalidade dessa exigência. Ou seja, é possível, é legítimo, é legal exigir do atirador para que ele pratique esse esporte, que seja filiado a um clube de tiro? É essa dúvida que nós vamos responder neste episódio. Para responder essa pergunta, a primeira norma, a primeira regulamentação que precisa ser observada é justamente o R105, que é o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados. E o R105 traz o conceito de atirador, conforme previsto em seu artigo 3º, inciso 27, como sendo a pessoa física praticante do esporte do tiro, devidamente inscrita em uma associação regularmente constituída, estando ambos sujeitos à fiscalização e normatização do Exército Brasileiro. Portanto, já a primeira norma que trata desse assunto é categórica. Atirador é o indivíduo que está formalmente vinculado a uma entidade desportiva regularmente constituída, ou seja, um clube ou uma associação de tiro. E essa sistemática de considerar o atirador apenas quando inscrito, vinculado a uma entidade desportiva, se repete em nossa legislação. O próprio Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, quando trata do direito ao porte de arma, no que se incluem os atiradores, embora esse direito ainda não esteja amplamente reconhecido, faz expressa referência não ao praticante do tiro, mas o integrante das agremiações desportivas que utilizam a arma de fogo. Essa mesma previsão se repete no regulamento do Estatuto, no Decreto 5123 de 2004, que faz a mesma referência às agremiações, às entidades desportivas e seus integrantes. Ou seja, toda a regulamentação em volta do tiro desportivo é categórica ao só considerar atirador aquele indivíduo que está, de fato, formalmente vinculado a uma entidade desportiva, a um clube ou uma associação de tiro. O que se pode questionar, portanto, não é a legalidade da exigência, como vimos, tem respaldo normativo, seja na lei, seja no decreto, mas em normas que têm natureza jurídica legal. O que se pode questionar, aí sim, é a constitucionalidade dessa exigência. Não da exigência do Exército, mas dessa exigência que está prevista nas normas que tratam desse assunto. O primeiro questionamento surge em razão do que está disposto no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, que prevê a liberdade de associação, estabelecendo que ninguém será obrigado a se associar ou se manter associado contra a própria vontade. E aí se traça um paralelo dizendo que ao exigir do atirador que seja filiado a um clube de tiro, se estaria violando esse princípio, essa garantia constitucional. Mas isso de fato não ocorre. A previsão constitucional não tem por objetivo impedir que se reconheçam prerrogativas a indivíduos que pertencem a determinada coletividade associativa. Ou seja, não se trata de impedir ou de assegurar direitos iguais a quem é associado e quem não é associado. O
princípio dessa norma constitucional é não obrigar ninguém a se associar, seja lá para o que for. Ou seja, no âmbito do tiro, por exemplo, se o indivíduo não quiser ser atirador, ele não pode ser obrigado a frequentar o clube de tiro, a se associar a um clube de tiro. É muito mais nesse espectro que a norma constitucional é posta, mas não se confunde com reconhecer a uma determinada coletividade prerrogativas que são próprias da associação, ou seja, são próprias daquele grupo. Então, por conta desse dispositivo constitucional, não se vê nenhuma inconstitucionalidade da exigência de filiação. Não é esse o propósito da garantia constitucional. É no sentido amplo, de não obrigar quem quer que seja a se associar. Mas há um outro dispositivo constitucional que, neste caso, sim, pode suscitar um questionamento muito mais sólido, que é o artigo 217 da Constituição, que dispõe ser dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais. E no Brasil, o tiro é uma prática esportiva reconhecida exclusivamente, pelo menos na sua sistemática legal, formalmente. E isso faria com que as normas que regulamentam o tiro se pusessem em confronto com as disposições constitucionais. Nesse aspecto, sim, o questionamento é bastante interessante, porque, de fato, não há no Estado brasileiro, no país, sequer o reconhecimento da atividade desportiva do tiro como prática recreativa ou como prática lúdica. Muito pelo contrário, se trata, desde as normas diretas até aquelas que a ela fazem referência, de uma prática exclusivamente formal. Por isso, é sim muito válido esse questionamento a respeito da constitucionalidade dessas normas. Mas, repito, a constitucionalidade que está aí em xeque não é da exigência do Exército, porque essa sim tem respaldo direto na legislação. O que se pode questionar é a constitucionalidade desta própria legislação. Saber se a lei poderia tratar o tiro exclusivamente como uma modalidade esportiva de cunho formal, quando a Constituição estabelece que é dever do Estado também não só reconhecer, como incentivar a prática de esportes não formais. Embora seja uma discussão rica, ela não foi levada ainda ao Poder Judiciário, que é somente no âmbito do qual se poderá extrair um posicionamento sobre o que se entende a respeito dessa sistemática regulatória. É muito interessante provocar essa discussão, levar o tema ao Judiciário para que se force um pronunciamento a respeito disso. Até então, não temos. Pessoalmente, não acredito que uma ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal vá lograr êxito nesse aspecto. Não só pelo reconhecido preconceito que se tem em relação ao tiro, mas porque há nuances próprias dessa regulamentação que fazem com que se possa encontrar uma brecha, uma saída para não reconhecer essa inconstitucionalidade. O tiro com armas de pressão, por exemplo, não é obrigatoriamente fiscalizado pelo Exército. Essas armas podem ser adquiridas por qualquer pessoa maior de idade e pode essa pessoa, esse proprietário, praticar informalmente o tiro em locais que não são obrigatoriamente reconhecidos pelo Exército, e essa atividade não deixa de ser a prática do tiro desportivo. E isso poderá ser muito bem utilizado para afastar a inconstitucionalidade como subterfúgio, demonstrando que, ao menos teoricamente, o tiro não exige sempre 100% a associação do indivíduo a uma entidade esportiva e, por isso, não se trata exclusivamente de uma atividade formal. Mas é uma discussão ampla, rica, com argumentação para os dois lados e que seria muito interessante ver submetida ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de registrar aqui o seu like,
compartilhar o material. Se estiver vendo no Facebook, marque aqui seus amigos que também podem se interessar por esse tema. Se você está chegando agora no canal ou ainda não está aqui inscrito, faça isso agora, se inscreva. E se você também tem alguma crítica, dúvida ou principalmente alguma sugestão de tema para ser aqui abordado, deixe registrado aqui nos comentários ou envie para o canal @cepedes.org, que a sua sugestão poderá ser a pauta de um próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!